Olá, fiel torcida corintiana, amigos da TV Placar. Estamos chegando aqui depois de Corinthians Internacional e Corinthians, jogo super movimentado pelo Campeonato Brasileiro e que terminou empatado por 2-2. Eu falei um jogo emocionante porque foi mesmo, viu? Não faltou emoção, principalmente da metade do segundo tempo para o final. Corinthians conseguiu fazer 2-1 num pênalti em cima do Yuri, convertido pelo Fábio Santos, mas no finalzinho Luiz Adriano, vencendo pelo alto Gil, zagueiro Gil do Corinthians, empatou o jogo para o Internacional. Corinthians inclusive faz 1-0 numa jogada do Fábio Santos com o Renato Augusto. Renato chuta, a bola desvia na zaga e entra. Logo na sequência o Bruno Henrique, ex-jogador do Corinthians, teve lei do ex-jogador do Corinthians, havia empatado o jogo para o Internacional. Então o Corinthians fez 1-0, o Internacional empatou, o Corinthians fez 2-1 e o Internacional, diante da torcida no gigante Beira-Rio, conseguiu empatar a partida. É óbvio que o Corinthians desperdiçou uma grande chance ali no finalzinho de repente, sair de Porto Alegre com 3 pontos que o deixariam numa situação um pouco mais confortável no Campeonato Brasileiro. A situação não é confortável, mas poderia estar mais confortável se tivesse vencido esse jogo. E o Internacional também, né? O Internacional poderia ter tido uma melhor sorte na partida se tivesse vencido o Corinthians, que vem cambaleando em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, atuando o Internacional dentro dos seus domínios. Bom, uma observação que é importante, né? O Fábio Santos participou diretamente dos 3 primeiros gols da partida. É ele que dá o passe para o Renato Augusto, é ele que falha na marcação na hora que o Internacional faz a jogada no cruzamento pela direita, que culmina no gol do Bruno Henrique, e é o Fábio Santos que converte o pênalti sofrido pelo Yuri Alberto, ex-jogador do Internacional. Corinthians dependendo muito também do Renato Augusto, né? O time com o Renato Augusto pensa de um jeito, os jogadores se sentem até mais tranquilos para desenvolver o futebol, mas sem a presença do Renato Augusto, que cedeu lugar para o Fausto Vera na partida, o Corinthians teve uma queda de aproveitamento, né? O Corinthians tem uma pobreza muito grande e inspiração muito pequena quando o Renato Augusto não está em campo. Não que o Renato em campo também as coisas sejam tão fáceis assim, mas quando o Renato sai do jogo, a queda do Corinthians é muito abrupta. O Internacional não contou com os principais jogadores, o Corinthians foi praticamente com o que tem de melhor, né? Ainda o Rojas em fase de recuperação, o Moscardo também, mas não dá para fugir muito daquilo que o Corinthians terá, principalmente no jogo da volta contra o São Paulo, duelo decisivo pela Copa do Brasil, valendo vaga para a grande decisão da competição nacional da Copa do Brasil. Internacional também com esse pensamento, só que para Libertadores vai ter jogo agora histórico contra o River Plate, então o Kudê, né, no primeiro tempo escalou uma equipe, depois entraram outros jogadores no segundo tempo, enfim, dando um pouquinho mais de movimentação a esse elenco do Internacional, mas claramente Corinthians e Internacional pensando em outras competições que não são exatamente o Campeonato Brasileiro, né? Não são competições aqui do nosso futebol, né? Do nosso futebol brasileiro. O Corinthians ainda na Copa do Brasil, ok, mas o próximo passo do Corinthians é tentar vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana, enfrentando o News Old Boys, terça-feira lá em Buenos Aires. O Corinthians vai direto de Porto Alegre para Buenos Aires. E o Internacional recebendo em casa, com ingressos vendidos, a equipe do River Plate também para tentar a vaga nas quartas de final da Libertadores da América. O Corinthians contra o São Paulo só dia 16. Aí sim o Corinthians deve ter força máxima para encarar o tricolor de Dorival, Rames Rodrigues e Lucas Moreira. O Corinthians desperdiçou uma chance de sair com 3 pontos do Beira-Rio no finalzinho. Luiz Adriano foi para a rede e empatou o jogo para o Internacional. Tchau, amigos. Sigam aqui com a gente, se inscrevam no canal, deixem o seu like e acompanhem a TV Placar. Tchau.